Coríntios, e eu tenho certeza que eu estou falando para servos de Deus, estou falando para a igreja do Senhor, e para o ouvinte que aqui entrou, que pela primeira vez, eu sei que se o seu coração estiver firme na palavra de Deus, Deus também realizará coisas extraordinárias, baseado no que vou falar para todos vocês nesta noite. Então, a segunda carta de Paulo, eu vou escolher de forma proposital alguns versículos para a gente fazer essa breve exposição. Isso aqui delongaria muito tempo para a gente falar, mas eu vou fazer um resumo, vou sintetizar o assunto e vou trazer aqui uma palavra da parte de Deus, de forma que a gente não perca a essência do culto ao Senhor. Versículo de número 1 e versículo de número 2 do capítulo 8, diz assim: E também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Versículo de número 15, como está escrito: o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Aí encerramos no capítulo 9, e versículo de número 4, diz assim: a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Vou repetir: deste firme fundamento de glória. Meus queridos, eu gostaria de tratar 3 assuntos com vocês aqui neste texto, e que julgo ser necessário a igreja ouvir, porque eu não vou falar propriamente de oferta, mas vou falar para vocês dos resultados de uma oferta ao Senhor, de quem oferta ao Senhor, e as circunstâncias que envolvem esses irmãos que ofertaram ao Senhor. Neste caso, me refiro os irmãos do capítulo de número 8 aqui, que estão inseridos, aonde Paulo faz menção deles. O capítulo de número 8 e o capítulo de número 9, ele é um compêndio doutrinário, é uma riqueza doutrinária acerca do serviço cristão, da mordomia cristã. E é tão importante este assunto doutrinário de ofertas recolhidas para os pobres da Judéia, que ocupa 2 capítulos, o capítulo de número 8 e o capítulo de número 9. Paulo faz questão de traçar aqui riquezas da parte de Deus para esses irmãos que ofertaram ao Senhor, porque sempre quem oferta está envolvido com riquezas da parte de Deus. Quem doa, quem presenteia, quem entrega, quem oferta ao Senhor, ele está movido de riquezas da parte de Deus, riquezas que são da graça dele, desde a sua generosidade, como o desejo que nasce no coração, que emana do Espírito Santo, que é chamado por Paulo aqui neste capítulo de número 8, de prontidão da vontade, porque ofertar está baseado na prontidão da nossa vontade. Sempre alguém estará pronto para poder entregar, presentear, ofertar ao Senhor. Aqueles que estão movidos de generosidade, estão movidos de riquezas da parte de Deus. Eu não tenho tempo para esmiuçar aqui o texto com vocês, mas eu gostaria de destacar
esses 3 versículos que eu li com vocês, fazendo apenas uma síntese, um resumo, mas lembrando aos irmãos de que isto é uma riqueza da parte de Deus, olhar para o histórico da vida daqueles irmãos e pensar de que nós podemos ser como esses irmãos. E o versículo de número 1 e o versículo de número 2 mostram uma grandeza destes irmãos da igreja de Corinto e de demais igrejas, como a igreja de Filipos, que separaram ofertas para socorrer os pobres da Judéia. A necessidade era muito grande, de maneira que Paulo faz coleta nas igrejas para poder ajudar esses irmãos pobres da Judéia. E pasmem os irmãos, a oferta que é recolhida na igreja de Corinto não foi simplesmente daqueles que tinham condições financeiras, porque é muito próprio a gente poder pensar que ofertar é baseado somente em condições sociais, quando as coisas não estão em momentos de adversidade, em momentos contrários, quando tudo parece dizer que a gente não vai conseguir fazer, que a gente, pela razão ou pela lógica, diríamos que não temos condições de fazer. Esses irmãos da igreja de Corinto, eles surpreendem o apóstolo Paulo. É claro que nos surpreendem Deus, porque Deus é que está movendo o coração desses irmãos. E quem está ofertando para esses pobres da Judéia não são os ricos. Quem está ofertando para esses pobres da Judéia são os pobres. São aqueles que estão em condição vulnerável, estão em muito aperto, em muita dificuldade, estão envolvidos em crise social. Se não percebam que o versículo de número 1 e 2, ele expõe essa verdade dizendo: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância de seu gozo, como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da generosidade. Então perceba que no versículo de número 2, quem está ofertando são os pobres, e o versículo destaca profunda pobreza, ou seja, a vulnerabilidade desses irmãos estava tão grande, com tanta dificuldade, que diríamos nós, impossível de poder cooperar, impossível de poder ofertar, impossível de poder ajudar. Só que esses irmãos estão tomados de riquezas da parte de Deus, de riquezas que dominam o sentimento desses crentes pobres, que Paulo chega a dizer que eles estão em riquezas da generosidade, vivendo este momento sublime, a ponto desses crentes não estarem envolvidos só em profunda pobreza, eles estão também envolvidos, no versículo de número 2 do início, em muita tribulação. Então eles estão debaixo de muito problema, circunstâncias inimagináveis, circunstâncias que a gente poderia dizer: como pode alguém trazer uma oferta? Como pode alguém ajudar um pobre quando o outro está vivendo em profunda pobreza? Só a graça de Deus que faz com que alguém tenha tamanho sentimento nobre da parte de Deus. E por que eu me refiro que é a graça de Deus? Porque o versículo de número 1 revela: vos
fazemos conhecer a graça de Deus, que estes irmãos estão vivendo debaixo da graça de Deus, e debaixo da graça de Deus, irmão, é possível ofertar. Debaixo da graça de Deus é possível a gente dilatar a nossa alma, abrir o nosso coração e ofertar para a glória do nome do Senhor. Agora perceba que os resultados vão aparecendo logo abaixo, porque logo no versículo de número 7 é o que começa Paulo desenhar os sentimentos que permeiam e que vão aparecendo por causa do ato de generosidade, ou das riquezas da generosidade desses irmãos. O versículo de número 7 diz o texto: portanto, assim como em tudo abundais em fé, em palavra, em conhecimento e em toda diligência e em todo o vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Irmãos, quem sempre tem um ato nobre de dar, certamente, irmãos, abundará em muitas dádivas de Deus sobre a vida de quem tem este ato de generosidade. Experimente doar, experimente dar, doe, dê, porque quem disse foi Jesus. Ele disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E olha, irmãos, quem dá sempre tem sentimento de muito gozo, de muita alegria, porque o versículo de número 1 e 2, eu volto nele, quando diz assim: como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. Me permita dizer aqui para vocês, irmãos, quem tem riquezas de generosidade, sempre tem gozo no coração, quando ele dá com prazer, quando ele dá com alegria, quando ele dá pensando de que é bom socorrer, de que é bom ajudar. E quando ele faz isto, quando ele tem essa riqueza da generosidade, versículo de número 7, aparece abundância de fé, abundância em palavra, abundância em conhecimento, abundância em toda diligência, que é firmeza, abundância em amor, e abundando na graça de Deus, irmãos. Isto é dádiva de Deus, quem tem o sentimento de poder cooperar na obra de Deus. Então lembre-se, o ato seu nesta noite redundará em abundância de graça de Deus. O ato de doar nesta noite redundará em recompensa da parte de Deus. Acrescentará muito mais conhecimento, muito mais amor, muito mais dádivas de Deus sobre a sua casa. Deixa assim a sua mão levantada para o céu. Estou falando para crentes em Jesus, estou falando para quem acredita em milagre, quem dá com alegria. A gente já cantava: lá no céu brilhará, mas quem dá com alegria tem recompensa de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu ir para o segundo, porque eu disse que não dá para detalhar. O segundo texto que a gente leu aqui é o versículo de número 15, que diz: o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. O que esse versículo revela? Que Deus é o Deus de toda suficiência. Esteja certo de que este versículo que nós acabamos de citar aqui, isso está fazendo uma referência de Êxodo, capítulo de número 16, quando do assunto aonde a gente percebe, quando Deus está dando instruções sobre o maná. Quem muito ali estava colhendo, não teve demais. E quem pouco estava colhendo, não teve de menos. Porque Deus, irmãos, é o Deus de toda suficiência. Porque Deus é o Deus de toda graça. Então esteja certo, que não é a sua mão, pelo muito que você trabalha,
que vai fazer com que você tenha abundância. Certamente toda boa dádiva que vem do alto para a sua vida precisa vir, irmãos, consciente, cada um de nós, de que é a mão de Deus que está fazendo a gente prosperar. O que a gente precisa? Lembrar das orações, de que nós pedimos o pão nosso de cada dia, porque Jesus ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu. Ele está pedindo a Deus, e quando ele ora ao Pai, ele diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Esteja certo que quem faz você prosperar é Deus. Não é pelo muito de hora extra, não é pelo muito do seu trabalho. As nossas bênçãos emanam da mão do nosso Criador e do nosso Salvador. Agora olha que maravilhoso. Nós estamos falando da perspectiva de quem muito colhe. Agora diríamos, e na perspectiva de quem pouco colheu? Olha, quem pouco colheu, o texto diz aqui, não sentiu falta. Você já imaginou? Bom, diríamos, quem colhe muito, tem de forma satisfatória, mas quem colhe pouco, poderíamos dizer, ele tem de menos. Mas o texto aqui diz que quando a gente coloca as coisas diante de Deus, quando a gente sabe de que é Deus o nosso sustentador, mesmo a gente colhendo pouco, a gente não sente falta de coisa alguma, irmãos. Vai explicar isso? Como é que a gente pode explicar algo que é inexplicável? A gente colhe pouco, mas não falta nada. A gente colhe pouco, mas não falta a farinha na panela na sua casa, não falta o azeite na botija. Deus tem sido o nosso ajudador. A gente não anda por vista, irmão, a gente anda por fé. E é por isso que eu comecei aqui dando um testemunho para vocês, irmão, dizendo: Deus tem sido o meu ajudador. Deus tem suprido minhas necessidades. Já vivi em circunstância de chorar, e de chorar muito por causa de questões financeiras. E quando eu coloquei, irmãos, a minha fé em ação, Deus tem me ajudado, irmãos, em momentos de crise, em momentos de dificuldade. Deus sempre me surpreendeu e não deixou faltar nada, irmãos, porque Deus tem sido meu ajudador. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Estou falando para crentes que entraram aqui nesta noite e colocaram a sua oferta aqui no altar, e Deus está dizendo para você: eu sou o Deus de toda suficiência. Eu sou o Deus que não deixa faltar na sua casa. Eu sou o Deus que surpreendo. Eu sou o Deus que faço milagres. Agora me permita, eu encerro no versículo de número 4 do capítulo de número 9. O versículo de número 4, ele é maravilhoso, porque ele fala de um fundamento de glória. Na verdade, ele fala de um firme fundamento de glória. Este firme fundamento de glória, a gente pode entender que este firme é uma base. É aquilo que você está fundamentado. E o que você está fundamentado? Quando tem riquezas da generosidade, e você é movido pelo ato de dar, de doar, de presentear, de ajudar, você vive em um firme fundamento. Ou seja, essa igreja aqui, Paredes, ela está baseada, as paredes, em um fundamento. Há por baixo deste piso um fundamento bem firme, bem sólido. Esta igreja não será abalada, falando de estrutura física, por causa do firme fundamento.
E o texto está dizendo que quem tem generosidade tem um firme fundamento de glória. Agora me permita encerrar dizendo isso aqui para você. Este firme fundamento de glória é um firme fundamento de honra. Honra aqui, glória aqui é honra. Você está fundamentado, alicerçado em um fundamento de honra, irmãos. Sempre quando houver os momentos de crise e de adversidade, Deus terá honra para você. Sempre quando aparecer aquilo que é impossível aos nossos olhos, Deus dirá: eu tenho honra para você. Você está fundamentado, você está alicerçado. Você não será levado, você não sofrerá danos, porque pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas você está alicerçado e fundamentado na honra de Deus para a sua vida. Se coloque em pé, por favor. Eu disse que não ia demorar, mas eu queria, me permita, pastor Fernando, vamos cantar a bondade de Deus? Vamos adorar o Senhor, porque Deus está dizendo: meu povo, vocês estão alicerçados em um fundamento de honra. Vocês estão alicerçados em um fundamento de glória. É por isso que a gente vai cantar a bondade de Deus sobre a nossa vida. Deus abençoe a sua vida, Deus continue lhe recompensando, porque você tem para receber muita honra de Deus para a sua vida.